Boa noite. Boa noite. Oi, Rose. Boa noite. Boa noite, povo abençoado. Deus é bom. Oh, glória. Boa noite, Rose. Saudade. Como é que você vai? Como é que estão todos em casa? Manda um abraço para todo mundo aí. Tamo junto. Tamo junto. Rafael. Olá. Sejam todos bem-vindos. A gente vai estar falando hoje do texto de Mateus, né? Que a gente está estudando, né? Que nada, Rosa, estamos juntos, né? A gente está sempre junto em todas as coisas. Manda um beijo para todo mundo aí. Então, a gente está falando do texto de Mateus, estamos no finalzinho da conclusão do Sermão do Monte, né? Estamos ali e semana que vem a gente termina esse estudo, né? E a gente inicia outro. Essa série de estudos sobre Jesus inicialmente é baseada em 5 discursos, 5 sermões de Jesus que tem no livro de Mateus. Os 5 principais discursos, os 5 principais sermões dele do livro de Mateus. E a gente vai estar falando do ensino, da pessoa dele, do que ele ensinava, né, de quem era ele, dos enfrentamentos com a religiosidade, com o secularismo, né, as advertências, né, de tudo quanto ele falava para que a gente fosse se deixasse guiar pelo Espírito, né, pela vontade do Pai. Então, vamos seguir nesse caminho aí, que eu sei que tem bênção para a nossa vida, né, quando a gente está ligado no Cristo, né? Ligado nele, né? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Vamos deixar aí os irmãos entrarem enquanto isso. A gente está falando aí a partir do verso 15, do 15 ao 23. Amém? É isso. Vamos lá. Deus nos abençoe. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Oh, glória! Que Deus esteja conosco nessa. Vamos orar aí para a gente iniciar. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar essa palavra nas tuas mãos, Senhor. Que seja o Senhor a ministrar para os seus filhos, que seja o Senhor a falar, que seja a tua voz, que eles ouçam no coração deles, o Senhor falando com eles, Pai. Deus poderoso, que seja a tua boa mão sobre a vida de cada um deles, Senhor. Então, meu Pai,
e que apesar de mim, Senhor, o Senhor consiga todo o teu intento, que o Senhor consiga alcançar, meu Pai, cada um deles com a tua palavra, Pai, com o teu ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Amém? Vamos lá. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, de minha presença, vós que praticais o mal. Bom, então assim, o Senhor Jesus chega ao fim do Sermão do Monte, de um sermão super importante, onde ele reúne o básico da doutrina dele, o principal da doutrina, né, da visão dele e da doutrina dele, né, e do que é a vontade do Pai. Ele manifesta dizendo qual é a vontade do Pai, ensina-nos tantas coisas, né, nesse Mateus 5, 6 e 7, né, e chegando nisso, ele encerra esse discurso e começa uma série de advertências. A primeira delas a gente viu na semana passada, né, que era quanto à porta estreita, e como a gente deve se esforçar para entrar pela porta estreita, né? Essa palavra de esforçai-vos para entrar pela porta estreita está lá no livro de Lucas, né? Não faz parte do texto de Mateus, mas faz parte do livro de Lucas. Então assim, aí ele diz, né, que a porta larga e da porta estreita. A porta larga, a maioria vai para lá, muitos, né, a grande maioria vai por lá. E a porta estreita é encontrada por poucos, ou seja, assim, poucos procuram e poucos acham, né? E a porta é estreita e o caminho apertado. Aí ele passa a falar do falso profeta. Não é a primeira vez, né? Não é a única vez que ele fala aqui. Ele, em outros textos, vai voltar a esse assunto, né? Mas ele diz assim, acautelai-vos. Tenham cautela quanto aos falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelha, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Assim,
dificilmente um discípulo, né? Dificilmente um discípulo de Jesus vai ser convencido vamos dizer assim, a fazer algo frontalmente contrário ao que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Dificilmente, um discípulo, dificilmente, por livre e espontânea vontade, ele irá pecar sabendo que é pecado. Mas o que Jesus está falando aqui é que não é a tentação de fora, não é a pessoa do lado de fora do reino que vem tentar convencer a pessoa. Ele está falando do falso profeta, ele está falando de gente de dentro, que está dentro da cristandade, parece ovelha, mas não é. Tudo de ovelha, tem cheiro de ovelha, tem pele de ovelha, tem a voz da ovelha, até o barulho da ovelha, mas não é ovelha. Então, pela aparência, não é possível discernir quem é a ovelha e quem são os falsos profetas. É isso que ele está dizendo inicialmente, que não há como a gente discernir um de outro. Mas ele diz assim, olha, mas tem como descobrir sim, tem como você saber. Pelo fruto você vai reconhecer, né? Então, a ovelha é enganada. Ela vem, o falso profeta vem como ovelha e procura se apoderar daquela vida, né? Então, assim, o lobo devorador, ele vem para matar a ovelha. Aqui ele está falando de uma inimizade, né? A gente está aqui quem está chegando agora, a gente está aqui no livro de Mateus, capítulo 7, do 15 ao 23, falando dos falsos profetas, né? Então, assim, eles vêm... o falso profeta vem com um discurso de ovelha e ele quer se apoderar daquela vida. A figura usada por Jesus é da inimizade, né, vamos dizer assim, né, mas de lobo e ovelha, né, ou seja, predador e ovelha e presa. Bom, predador e presa, né? Mateus 7, Jaque. Mateus 7, a partir do verso 15, tá? A partir do verso 15. Ora, então assim, a ovelha tem que discernir esse fruto, tem que discernir o falso profeta, tem que discernir o ensino que está recebendo, senão ela vai ser morta. Né? Então Jesus dá as armas para os seus discípulos para discernirem isso. Então não é pela aparência. Então Jesus está reforçando aqui, não é aparência. Você tem que discernir pelo fruto. Pelo fruto você vai conhecer. Ok? E ele inicia o verso com acautelai-vos. Ou seja, tenham cautela. Vai com calma. Olha primeiro. Acautelai-vos. Ter cautela quanto ao falso profeta, ele está falando do ensino que o falso profeta traz, né? Que tipo de ensino, que tipo de palavra, o que é que o falso profeta está falando? O que é que aquela ovelha que parece ovelha está falando? Né? Então isso é importante
importante, né? Hoje a gente vive numa era da informação, diferente daquela época do século I de Jesus, né? Hoje a gente recebe, é bombardeado por todo tipo de informação. Então essa palavra de Jesus, acautelai-vos, ela é fundamental para a nossa vida hoje. Não só para o falso profeta, mas também pela ação do inimigo que traz mentiras para a gente. Mentiras mundanas, coisas do mundo, acontecimentos que não aconteceram, falsos especialistas, falsas informações, tem falsidade em tudo quanto é lugar. O que a gente mais vê hoje é mentira. Vivemos o tempo do erro. É mentira. Então, Jesus adverte, acautelai-vos. Ser prudente. No que você ouve, ser prudente. Ora, então, assim, hoje tem todo mundo falando tudo. Tudo se fala, né? Gente ensinando, falando diversos assuntos, confunde opinião pessoal com fatos, né? Então a gente tem muitas coisas hoje, né? Então mais do que nunca a gente tem que ter cautela. Apesar de Jesus estar falando do ensino religioso, a gente deve se acautelar do tempo de hoje, porque essa palavra é super atual, né? Então ser prudente, a palavra diz que a gente deve ser prudente como a pomba, né? Ser prudente. Então ter cautela, não se atirar em qualquer coisa, né? Em qualquer ensino, em qualquer nova doutrina, né? Então assim, e a gente tem um exemplo, né? A gente vai falar mais tarde disso, são os crentes de Bereia, que não está ali na Bíblia à toa, né? Em que tudo que eles ouviam e conferia na palavra para ver se aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro. Isso é uma virtude que nós temos que ter. Todos nós da nossa geração. Todos nós da nossa geração. Tudo que a gente ouve, a gente tem que ir lá na Bíblia conferir, na palavra, no texto bíblico, no contexto. Então a gente vamos seguir mais um pouquinho adiante, depois a gente vai tá falando sobre isso. Mas eu queria terminar essa questão da cautela, né? Então assim, todo ensino, se você confrontar com a Bíblia, toda palavra confronta com a palavra, com a Bíblia, com o ensino de Jesus, com o ensino de Paulo, né? Confronta, olha e vê se é verdade. Traz à luz da palavra, examina o contexto, vê se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, essa doutrina é boa. Se está ali de acordo com o propósito de Jesus, está com a vontade do Pai, porque esse texto bíblico fala que quem entra no reino é quem faz a vontade do Pai. Então é muito importante que a gente entenda e conheça a vontade do Pai. E isso a gente vai conhecer examinando e estudando as Escrituras, né? Ora, então os falsos profetas não é gente, como eu já falei, não é gente do mundo, né? Que fala a igreja, é gente de dentro, né? Ele chega vestido de ovelha, estão misturados com as ovelhas, né? Mas na verdade são lobos devoradores, ou seja, o grande inimigo das ovelhas. O texto cita que eles são lobos devoradores no íntimo, ou seja, no coração. Eles têm o coração corrompido. Eles conhecem da religiosidade, falam todos os jargões que a gente fala, dá o glória,
né? Fala tudo que a gente fala. Meu Deus, fala tudo, tudo, conhece tudo, mas no íntimo, dentro deles, onde a gente não vê, onde a gente não conhece, né? Eles têm um outro DNA. Eles são lobos devoradores, né? Isso está falando de que o que eles têm dentro do coração destrói a ovelha, mata. É forte isso. O que eles têm dentro, o que eles são no íntimo, mata a ovelha. Ou seja, tira ela do caminho. Corrompe o coração da ovelha. Ela deixa de ser ovelha. Ok? Então, assim, isso é muito perigoso. E tão dentro. Por isso que a gente precisa ter muita cautela. Por isso que hoje, principalmente hoje, se naquela época, né, em que a informação era tão difícil de circular, imagina hoje, a nossa cautela deve ser multiplicada por quanto? A partir de tudo que a gente ouve, né? Então, assim, esses tipos aí estão na igreja, mas não são discernidos pela igreja, né? Não são discernidos por ela, né? O lobo, como eu já falei, ele é o predador, né? O lobo mata a ovelha, ele devora a ovelha deixa de existir. Ele está falando, eles conduzirem, os falsos profetas conduzem as ovelhas para a morte, né? Então o que ele está falando é de que a ovelha pode às vezes estar morta e estar dentro da igreja. Ou simplesmente ela sai da igreja, passa a não ir mais. Alguns voltam para o mundo, sabe? Então é muito grave, é muito grave. Vivemos uma época complicada em relação a isso, né? Da nossa geração, né? E assim, Paulo, olha, Paulo, século I, irmão, século I, Paulo já velho, já indo para Jerusalém, ele, em Efésios, olha o que ele fala o pessoal de Efésios, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 29. Diz assim: eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Verso 30. E ainda mais dentre vós mesmos, olha, falando para os líderes, falando para os líderes, e ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si. Preste atenção no que Jesus está advertindo. Preste atenção no que Paulo está falando para a liderança. Muito forte isso, né? Então há homens que querem discípulos para si, que o discípulo não é de Jesus, ele quer discípulos para eles. E para isso eles vão torcer a verdade. Torcer a verdade, né? Pessoas que querem se apoderar dos outros, né? São homens que, esses são falsos profetas, que abandonam a sã doutrina e seguem o próprio coração. Eles são movidos pela própria ganância, pela sede de poder. E com isso, eles introduzem
determinados ensinos, e é necessário para que esses ensinos sejam inseridos a torção da verdade. Ela tem que ser distorcida para caber na maneira como eles pensam. Né? Só que a verdade não se pode torcer, né? A verdade é a verdade. Né? Se ela for torcida, ela deixa de ser verdade. Certo? Ora, além de Paulo, Pedro é ainda mais forte. Pedro é duro, né, na carta. É complicado. Né? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do 17. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do 17. Diz assim: esses homens são como fontes sem águas, névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas. Verso 18: pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tomados pelas paixões sensuais da carne, conseguem seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Prometem-lhes total liberdade, porém eles próprios são escravos da corrupção. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Presta atenção nisso. Anota isso, é muito bom. Vou repetir para você. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Sendo assim, verso 20, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez mais influenciados e vencidos por elas, seu último estado tornou-se ainda pior do que o primeiro. Porque lhes teria sido melhor não haver vencido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu próprio vômito. E mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Assim, Pedro é duro em relação a isso, mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque o lobo devorador mata a ovelha que não está atenta, ou é débil na fé ainda. Né? E isso assim, existe a responsabilidade da ovelha, existe uma responsabilidade que é nossa, né? É da gente olhar, da gente observar. Como eu falei mais cedo, quanto aos crentes de Bereia, quando eu falei para vocês, eu estava falando o seguinte, de que a ovelha pode discernir isso. A olhar para aquilo que está sendo ensinado. Né? O que é que está sendo ensinado? É conferir na palavra e conhecendo o caminho. Assim, em Atos dos Apóstolos 17, a partir do 10, preste atenção nessa palavra que é um ensino fundamental para nós no dia de hoje. Diz assim, então, verso 10, Atos dos Apóstolos 17, a partir do 10. Então, logo ao cair da noite,
os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tinha dado problema em Tessalônica, deu problema lá, eles tiveram que ir embora. Foram para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se, olha só, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, bacana, dessa forma, preste atenção, olha, dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. Então, o pessoal de Bereia recebeu o ensino, fala assim, não, peraí, vamos estudar aqui e vamos ver o que você está falando, se isso realmente é como é. Que era necessário que o Cristo padecesse e fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. Vamos ver isso aqui nas Escrituras. Nós temos as Escrituras aqui. Vamos conferir o que você está dizendo. E estava lá e o Espírito levou, os conduziu, Paulo mostrou, eles conferiram e falavam, ó, está batendo com o que está falando aqui. Isso é verdade. Esse discernimento, né, pela palavra é algo que é nossa responsabilidade. Essa atitude dos bereanos tem que ser a nossa atitude em tudo que nos é ensinado. Inclusive dessa palavra que eu estou falando agora aqui. Esses textos, seria legal de você pegar, olhar o texto de Mateus, olhar essa passagem, olhar nessas passagens que eu falei, olhar outras que o Espírito Santo te leve a olhar, e você veja se isso é verdade. Percebe? Não é porque eu estou falando, o pastor André está falando. Não. Vai lá, confere, deixa o Espírito ministrar no teu coração. Conheça, sabe? Então, o estudo de Paulo e de Silas era acompanhado de muito estudo das Escrituras pelos bereanos e por todos os outros os bereanos judeus, e pelo que está falando ali, não só os judeus, mas até os gregos também passaram a estudar e ver se aquilo ali que estava sendo pregado era verdade, porque havia aonde conferir que aquilo ali era a vontade de Deus, né? Assim, a palavra foi confirmada e teve ela como verdadeira. E os bereanos buscavam a verdade, cara. Olha que lindo, cara. Isso é pra gente, cara. É pra mim e pra você. De buscar essa verdade. Sabe? Essa coisa de ir conferir, de confirmar, de conhecer o contexto, de entender o contexto do que está ali. Mas será que o pastor André não está pensando aquela frase do meio de um contexto diferente? Vamos olhar, vamos conferir para ver se é exatamente isso que estava falando. Porque quando a gente faz isso, nós crescemos na intimidade com Deus, porque buscamos na palavra dele. E ele fala conosco. Cria uma intimidade sua com
como discípulo de Jesus, com a palavra dele, com o discernimento que ele dá das Escrituras a você, que está aí, a você. Não é para ouvir o que eu estou falando, ouça o que eu estou falando, mas também é fundamental que você entre e vá conferir, e estude e veja se aquilo que está sendo falado é verdade. Para que você conheça mais do Cristo, mais do Jesus. Se cada segunda-feira que a gente estiver aqui falando do Cristo, falando de Jesus, resultar num dia, em momentos, em horas que você invista no conhecimento do Filho, você vai conhecer o Pai. Porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou a quem Ele quiser revelar, diz a palavra, diz Jesus. Né? Então, isso já tem que testificar na palavra, tem que estar e dentro do contexto. Tem que estar no contexto. Não pode estar fora do contexto. Né? Então tem que estar no contexto e aquilo ali tem que fazer sentido. Não é um trecho, uma frase pensada, né, de um outro contexto. Né? Então, assim, por isso é importante você ter uma ligação visceral com a palavra de Deus. Porque Deus vai falar contigo, no texto. Né? E assim, pelo que aconteceu com os bereanos, olha só, o resultado do estudo, presta atenção, o resultado do estudo foi a revelação da verdade, de aquilo ali era verdadeiro. Então revelou-se a verdade. Além disso, né, eles creram, muitos outros judeus creram, e outros fora da comunidade dos judeus, mulheres da alta sociedade e não poucos gregos. Cara, isso é avivamento, irmão. Isso é a palavra em operação. Será que a gente pode dizer que isso é um padrão? Será que eu posso trazer isso para a minha realidade hoje? Será que eu posso estudar as Escrituras e chamar aqui o meu vizinho, o meu amigo? Vamos ver se isso aqui é verdade? O irmão lá da igreja falou isso aqui. Será que ele está falando a verdade? Vamos ver esse negócio de sermão do monte aqui. Será que Jesus, é isso mesmo que Jesus falou? Negócio de não se vingar? De que não matar não é só assassinar a pessoa, mas também ficar com raiva dela, xingar, menosprezar, desprezar. Será que é isso também? Será que Jesus também falou de que a gente deveria perdoar o inimigo e orar por ele e abençoar o que persegue? Será que ele falou isso mesmo? Será que o contexto era esse? Vamos estudar isso para a gente conhecer, saber se esse Cristo, esse Jesus estava falando isso mesmo? Será que se resultar a conferência daquilo que foi ministrado, vai resultar nesse mesmo padrão do que aconteceu em Bereia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu creio que sim. Por causa do Espírito Santo de Deus, envolvido nesse propósito. Entende? Envolvido nesse querer. Né? Então, amado, conferir o que é pregado, o que é ensinado, tem bênção. Se eu for para a palavra e vou olhar, e vou conferir, vou estudar, e vou chegar às mesmas conclusões que os bereanos chegaram da verdade, aquela mesma que Paulo e Silas também foram confrontados com essa verdade e também viram que era verdade. Se essa verdade
ela é conquistadora e ela é reveladora, se eu levar essa verdade a outros, ela também vai libertar os outros. Então, a bênção, a luz para esse tipo de ensino, de conferir, isso é um papel da ovelha, né? Essa prática, né? É uma prática abençoadora. Eu protejo a mim, o meu coração, protejo aqueles que estão à minha volta, porque sei confrontar quando não é a verdade também. Quando o ensino não é exatamente aquilo que está sendo falado ali. Então eu posso, com muito amor, né, claro, mas chegar para o irmão e falar, cara, eu acho que não é isso não, olha só, o texto está falando assim, eu acho que isso aqui não é exatamente isso, o contexto aqui é diferente, você não acha não? O que você acha? Vamos conversar. Isso, olha, chama no lado, na intimidade, conversa, expõe a sua visão, né? E entre dois irmãos, a coisa pode, um pode falar, pô, é minha cara, não tinha visto isso, pô, você está com a razão. Ou o outro falar, contra-argumentar e mostrar e expor e você poder falar, é mesmo, cara, eu acho que você está certo. Porque a palavra, o contexto aqui, mas o contexto desse outro trecho aqui é assim, assim, assado, realmente. Então, tem espaço para isso. Agora, o lobo devorador não aceita isso, não. O lobo, a palavra dele é incontestável. Não aceita um crente de Bereia. Percebe? Porque põe em evidência o íntimo dele. Põe em evidência o fruto. Percebe? Porque pelos frutos os conhecereis. Os frutos não são dons. Amém? Não é dom. Não é obra. Né? Nem nada relacionado à vida secular ou financeira, vida financeira, se o cara está bem de vida financeira ou não. Não é isso também. Né? Não é o sucesso dele ou dentro da igreja ou fora da igreja. Não é o sucesso dele em mídias sociais. Não é a quantidade de seguidores que ele tem. Também não é isso. Tem pouco seguidor. Aquele ele tem muito seguidor. Não é nada disso. Não é o que o mundo acha, o que as pessoas veem. Né? Na verdade, entendo eu, né, que os frutos que ele está dizendo aqui é o resultado daquilo que ele está ensinando. O que está saindo dali? Qual é o resultado? Se o lobo é devorador, o fruto dele ou é uma ovelha, se um ensino, ou ele tem um ensino como resultado, uma ovelha forte, preparada, uma ovelha abençoada, preparada, forte, saudável, ou ele tem uma ovelha débil ou morta, que não é mais ovelha. Porque o lobo devorador devora, né? O lobo devorador devora e deixa de ser ovelha. Então, pelos frutos a gente conhece. Então, assim, a sã doutrina é o ensinamento de Cristo. A sã doutrina produz ovelha forte. A sã doutrina produz ovelha saudável, conhecedora da palavra, crentes de Bereia, intimidade com Deus, conhecedores da vontade do Pai.
conhecedores de Jesus, do Filho. Conhecer o caminho. Porque ninguém chega no Pai se não for através dele. Então, há de conhecer o Filho. Então, a sã doutrina, o bom ensino, conduz ao Filho. Toda a Escritura foi feita por ele. Toda a palavra foi escrita por ele, para ele. E por causa dele. Assim, então o filho tem que ser conhecido pela ovelha. Quem é o filho? O que o filho ensina? O que o filho fala? Como ele reage? Como o filho agiria em determinada situação? Se fosse Jesus, isso é uma pergunta, cara. Eu faço direto para mim mesmo. Quando você fica nervoso e o coração fica, né, vamos dizer assim, querendo tomar conta do negócio, da gente mesmo, eu me pergunto, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria? Cara, assim, o discípulo de Cristo segue ao Filho. Segue ao Filho. Meu Deus, meu pastor Paulo Cunha, poxa, que honra. Que bom ter você aqui, querido. Né? Então, muito se tem confundido em relação hoje em dia com o que se fala. Então, introduziu-se autoajuda, introduziu-se filosofia humana, introduziu-se ideologia política, introduziu-se, né, um monte de coisas que hoje é pregado como verdade. São opiniões pessoais. Assim, eu não estou dizendo que essas coisas não devem ser faladas ou que essas coisas, essas matérias não devem ser ensinadas. Elas devem ser ensinadas sim no seu fórum apropriado. Na universidade, no meio acadêmico, em grupos de estudo desse tipo de estudo secular. Né? Agora, não misturado com a palavra. Você não pode misturar a pureza da palavra com qualquer outro, de trazer qualquer fermento do mundo para misturar com a pureza da palavra. A palavra de Cristo ela é suficiente, ela é atemporal, ela é verdadeira quando foi proferida, ela é verdadeira hoje e vai ser verdadeira sempre. 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 Né? Então, acautelai-vos, diz a palavra, de tudo que você ouve. Tenha cautela. Você ouviu e vai na Escritura. Toma para si o espírito dos bereanos de conferir na palavra, de buscar no Filho. Senhor, me ensina que isso é assim mesmo. Qual é a verdade? Né? Deixa eu andar aqui um pouquinho mais rápido, porque o tempo já urge. Né? Então, cada fruto no seu próprio galho. Né? Ou seja, não dá uva em espinheiro e nem figo em erva daninha. Então, isso é claro. Né? Então, a pergunta que Jesus fala, é possível? Não é possível. Cada fruto está no seu... É possível alguém colher uvas de espinheiro ou figo de erva daninha? Não é possível. Árvore ruim dá fruto ruim. Árvore boa dá fruto bom. Se a palavra é sã doutrina, é de Jesus,
ela está baseada no ensino de Cristo, no amor ao próximo, em amar ao Pai acima de qualquer coisa e ao próximo como a si mesmo, se a palavra está direcionada ali e ela é aderente, ela é fundamentada nas Escrituras, ela é uma palavra boa. Então ela vai fortalecer a ovelha. Agora, se não, se está embutido ali outros objetivos daquele que profere, que prega, objetivos pessoais, de chegar na ovelha, se utilizar dela, né, devorá-la, como o próprio Paulo falou lá no livro de Atos, que a gente já viu o texto, né, as pessoas torcendo a palavra para buscar discípulos para si. Se é esse o espírito, esse fruto é ruim. Isso vai matar as ovelhas. Vai matar. Né? Elas vão ser devoradas pela corrupção do coração. Né? Então, assim, e ele diz assim, todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim, naquele dia, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos de mim, ou afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Então, como a gente viu antes, né? É aquele que inicia boa obra, mas não completa a carreira. Se deixa levar pela vontade pessoal, pelos sonhos, dominação, de dominar a vida de homens, ter domínio, poder. Isso cara, isso é o espírito do mundo, né, cara? É o espírito de Satanás, é o espírito do mundo. E esse espírito, quando entra na pessoa, ela corrompe o coração. Porque ele está falando aqui é de gente que está dentro da igreja. Né? Então ele diz, não adianta reverenciá-lo, não adianta chamá-lo Senhor, Senhor, não adianta falar o evangeliquez, não adianta. É só aquele que faz a vontade do Pai. Então você tem que discernir a vontade do Pai. E é nas Escrituras que a gente tem esse discernimento. Então, o que eu preguei aqui hoje, vai na Escritura e confere se é isso, irmão. E toda segunda-feira que você me vir pregando aqui, faça isso. Eu te incentivo a fazê-lo. Para que você possa ter uma vida com essa Escritura. Sabe? Você deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração. Se abraça essa palavra. Sabe? Se abraça, se agarra a ela. Né? Então, assim, o Senhor Jesus nos faz uma advertência dura, difícil, né? De que não vai entrar, quem não faz a vontade do Pai, não entra. Não entra. Anteriormente, ele diz que só serve, o falso profeta só serve para uma coisa, para servir de lenha. Porque ele diz, a árvore ruim, a única coisa que é ser jogada no fogo, seja lenha. Então a única coisa só serve para isso. É complicado isso, né? Exatamente. Exatamente. Um oba-oba, onde não tem oração, não tem sacrifício, não precisa de fé. Tem todo tipo de coisa, sabe? De ensino. Mas, né? O que o Senhor Jesus diz, olha, não, mas não expulsamos demônio no teu nome. Nós usamos o teu nome e as coisas aconteceram. Então, cara, não é isso, não são essas manifestações que são passaporte para o reino dos céus. Porque o Senhor usa quem Ele quer e da forma que quiser.
Não usou Balaão? Falso profeta. Enfim, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, esse cuidado que a gente tem que ter hoje em dia na nossa vida, de discernir a palavra e olhar para o fruto, olhar para as ovelhas que ouvem aquela ministração. O que está acontecendo? Olhar se está matando, se está corrompendo o coração, ou se está criando um povo forte e vigoroso. Se está criando um povo forte e vigoroso, essa é a sã doutrina de Deus. Pelos frutos o conhecereis. Então eu te deixo novamente a palavra com que Jesus começou esse trecho. Acautelai-vos. Acautelai-vos. E sede prudentes em tudo que ouve, seja de qualquer boca, inclusive da minha. Tudo que eu falar, vai aqui, ó, e confere. Vai. Faz isso, irmão. Eu sei que vai ser bem. Se chama mais alguém. Chama alguém para estudar contigo. Eu vou conferir aquilo lá. Vamos estudar junto. Pronto. Olha aí. Os bereanos colheram bênção. Os bereanos colheram bênção disso. Muitos creram. Olha que maravilha. Olha que delícia. Exato, Maurício. Bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso, cara. É isso. Amém? Amados, então, essa é a palavra. A palavra de hoje para ficar no teu coração é acautelai-vos. Discirna, confira tudo. E leia. Você tem que ter um tempo para você ler. E deixar o Espírito Santo falar. Não é ler, ouvindo música, se distraindo, vendo televisão, não. É, quieto e deixar o Espírito Santo falar. Tenha tempo para ele falar no teu coração. Lê a palavra e deixa ele falar. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Estou encerrando aqui e eu quero te falar uma coisa séria, né? Pega esse Mateus 5, 6 e 7. Leia durante essa semana. Semana que vem, aqui mesmo, a gente vai encerrar, né, o último trecho aqui, que é o final do capítulo 7. A gente vai encerrar o estudo do Sermão do Monte. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Deixa eu orar por você. Pai amado, Deus querido, eu abençoo esse povo que veio aqui hoje, Pai, para te ouvir, para ouvir a tua palavra. Eu os abençoo a cada um, Senhor, a cada casa, a cada família, e que hoje o que foi ministrado aqui alcance o coração deles e eles ponham em prática, Senhor. E assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, abençoo também aqueles que vão ver esse vídeo após a ministração de hoje, que vai ficar disponível, e todos aqueles que veem, Senhor, também sejam alcançados e abençoados por Ti, no nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu amo vocês. Estou morto de saudade. Ô, papai, da gente... Vamos ver aí, vamos fazer uma aglomeração santa, com distanciamento. Vamos ver como é que a gente faz tudo isso. Vamos ver quando é que a gente vai poder se ver. Amém? Morto de saudade. Beijo para vocês. Vou encerrar aqui no Instagram, que já está no tempo. Glória a Deus. Meus amados do Face, Jesus abençoe vocês poderosamente. Pastorinha, morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade. Já que todo mundo que está aqui hoje, um beijo grande para vocês,
Jesus abençoe a vida de todos, né? Marcinha, Dida, oh glória, né? Tanta gente, poxa, Ana Amélia, Deus abençoe vocês, amém? Um grande beijo, né? E tenham uma boa semana, uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém.